Bom, continuando, né? Aqui nessa conexão delta-delta, a gente tem que a tensão de linha vai ser igual a tensão de fase, que está conectada uma na outra aqui, né? Os terminais, como já falei anteriormente. E a corrente de linha é igual a raiz de 3 corrente de fase. Ou seja, a corrente de fase é igual a esse I, que no caso é a corrente de linha que ele deu na questão, ou deu para poder a gente encontrar essa fórmula, né? Ser esse I dividido pela raiz de 3. Dividido por essa raiz de 3. Aqui, corrente de linha, enfim. Corrente de linha deu I, é isso aí. Aí, para a gente encontrar a corrente de linha, a corrente de fase no transformador, na parte secundária do transformador, a gente usa aquela relação, que é a corrente secundária vai ser igual a vezes a corrente do primário. Como a gente sabe que a corrente do primário, no caso da fase do primário, é esse I sobre raiz de 3. Quando eu multiplico por A, eu encontro esse A vezes I sobre raiz de 3. E como eu tenho a corrente de fase aqui, para encontrar a corrente de linha, é a mesma coisa, a mesma história lá. Corrente de linha igual a raiz de 3 vezes corrente de fase. Essa corrente de fase é esse AI sobre raiz de 3. Eu vou cortar o raiz de 3 e vou encontrar esse AI. Corto esse raiz de 3 aqui com aquele raiz de 3 enquanto o AI. E a tensão, a mesma história, né? Eu tenho que V2 vai ser igual a V1 sobre A. Se eu tenho que V1 é V, então meu V2 vai ser V sobre A. Certo? Então, dessa forma eu tenho que a relação de transformação V1 sobre V2 de linha é V, no caso, V sobre A, V sobre V sobre A. Vou cortar aqui e esse A vai subir. Vai me dar, no caso, igual a A, que é o que eu tenho aqui. E a relação de corrente, a mesma coisa. Eu tenho que esse I1 sobre I2 é igual a 1 sobre A, justamente por elas serem iguais. Eu tenho que o I1 de linha é I sobre o I2, que seria esse A vezes I. Então, a relação de transformação seria esse 1 sobre A. É justamente o inverso da tensão. Mesma coisa. Entenderam? Possível. Pronto. Aí aqui eu coloquei uma tabela resumo de tudo isso que eu falei, considerando as conexões, tanto do primário quanto do secundário. Aqui, no caso, estou relacionando o primário e o secundário. Aí, Vou tirar um print aqui, viu? Colocar lá no grupo. deixa eu tirar as coisinhas. Aí eu considero a tensão e a corrente, tanto de linha quanto de fase, e também considerando o primário e secundário. Quando eu tenho aqui, no caso, uma tensão na conexão delta-delta, uma tensão de linha de V, no secundário eu vou ter esse V sobre A, que é justamente aquela relação V1 sobre V2 igual a A. Aí o V2 vai dar esse V sobre A. Enfim, é só um resumo de tudo isso que a gente viu até agora. Aí aqui, agora a gente está falando sobre as potências trifásicas de um transformador, né? Aí, a potência aparente é dada por esse raiz de 3, que eu também tenho que considerar justamente por conta dessas três fases que eu tenho no sistema, né? Por ser um sistema trifásico, vezes a tensão vezes a corrente. Isso aqui é dada a minha potência aparente. A minha potência ativa, como vocês lembram lá do triângulo de potências, né? Como já foi falado aqui, a gente tem aquele triângulo de potência. Tem o triângulo de potências aqui, onde embaixo é o P, aqui é meu Q e aqui é meu S, no caso. E além disso, eu ainda tenho
esse φ, certo? Então, se eu quero a potência P, vamos colocar aqui, eu quero esse φ. O cosseno desse, deixa eu colocar em outra cor. O cosseno desse φ, cosseno de φ, vai ser cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? É o P. Eita, deixa eu colocar igual. Isso aqui vai ser igual cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é meu S. Justamente, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Se eu tenho isso, então quer dizer que o meu P, vindo dessa fórmula aqui, né? Meu P vai ser igual a esse S vezes o meu cosseno de φ. Quem é esse S? Esse S é justamente esse raiz de 3 vezes V vezes I. Então, esse meu P vai ser aqui. Raiz de 3 vezes V vezes I é justamente meu S, multiplicado por esse cosseno. Estão enxergando isso? Positivo. Pronto. Então, se a gente tem essa relação, a gente encontra tanto o cosseno, né? A gente tem o triângulo de potências, quanto o seno. E o seno desse φ, no caso, é o cateto oposto sobre a hipotenusa, que seria meu Q sobre o meu S. Então, o meu Q vai ser o meu S multiplicado por esse seno de φ. E da mesma forma, o S é esse raiz de 3V vezes I, que eu tenho aqui, raiz de 3V vezes I, multiplicando esse seno. Certo? Eu encontro minha potência reativa, no caso. E aqui, queria falar um detalhe também. Esse cosseno de φ... Oi? Esse cosseno de φ é justamente aquele fator de potência. É aquele fator de potência. Quando a gente fala de fator de potência, é justamente o cosseno desse ângulo aqui. Quando a gente fala fator de potência igual a 0,8. É porque esse cosseno de φ é igual a 0,8. Que no caso esse φ seria aquele cosseno a menos 1 de 0,8 para poder encontrar esse ângulo, que vai dar mais ou menos 36 ponto alguma coisa, 87 parece. Acho que é 36,87 graus, certo? E aquela correção do fator de potência que a gente fala é justamente querer que esse φ ele se torne tão pequeno que fique próximo de 1. No caso, a gente quer que esse φ ele fique próximo de 1 aqui. Para que essa potência ativa que eu tenho, seja, no caso, totalmente consumida. Porque se eu tenho essa potência aparente muito alta, assim, com esse ângulo muito alto, quer dizer que eu tenho essa potência reativa muito alta. Que é o que eu venho falando durante as aulas. Quando eu tenho essa potência reativa muito alta, é justamente aquela potência que a gente não vai utilizar. E a potência ativa, que é esse P, é a potência que vai se transformar em trabalho. Que seria se transformar em calor ou outras coisas, né? Aí, quando a gente quer que esse fator de potência seja corrigido, né? Como esse ângulo está muito alto, está muito para cima, quer dizer que isso aqui está numa carga indutiva. Tá vendo? Esse Q de L é positivo, tá para cima, é porque a carga é indutiva. Se ele tá para baixo, ele é um tipo de carga capacitiva, no caso um capacitor. Então, se eu tenho um fator de potência muito alto, no caso esse fator de potência, esse ângulo é muito alto, e eu quero corrigir ele, dizer que ele está muito alto é que ele está muito indutivo. Então, para corrigir ele, eu coloco aqui um banco de capacitor. De tal forma que esse tamanho aqui de Q seja como se fosse uma parcela desse Q aqui também, esse QC. Certo? Esse QL aqui e QC.
Vamos supor que esse QC seja tão próximo de QL em valor que esse ângulo está sendo diminuído, né? Esse ângulo vai estar aqui, ó. A soma desse QL mais esse QC vai me dar esse Q daqui, que eu encontrei, vamos dizer, QT aqui, Q total, que vai me dar esse ângulo φ pequeno. E falar que esse ângulo φ é pequeno quer dizer que o fator de potência tá pequeno, ou seja, esse cosseno de φ está da base de 1, porque esse φ é justamente o ângulo está próximo de zero. Quando esse ângulo está próximo de zero, ou seja, o cosseno de zero vai me dar 1. Então, quando eu tenho um fator de potência igual a 1, quer dizer que eu tenho toda a potência ativa P, sendo consumida. Eu tenho quase nada de potência reativa. Entenderam? Positivo. Certo, né? Aí aqui as vantagens de ter uma conexão Y-Y. Ela fornece 2 níveis de tensão, fase, neutro, fase e fase. Ou seja, eu tenho a conexão Y, eu posso ter aqui uma conexão fase, com a conexão neutro aqui, e posso ter também a conexão, essa conexão fase, com essa outra conexão fase aqui. Certo? É simples de analisar isso. Tanto fase, quanto fase neutra. Tanto no primário quanto no secundário. Tem esses 2 níveis de tensão. Aí a principal aplicação desse Y delta e delta Y, justamente aquilo que eu tinha falado. Quando a gente tem essa conexão delta Y, eu tenho um tipo de transformador elevador, porque eu pego a menor tensão, que seria o delta, com a maior tensão, que seria o Y. A menor tensão, o delta, está no primário, e a maior tensão, o Y, estrela, está no secundário. Então, eu estou elevando essa tensão, que seria 220 e 380. A mesma forma, eu tenho aqui Y delta, que eu tenho o transformador abaixador, ou seja, esse Y seria de maior tensão, 380, um exemplo, e o delta seria essa menor tensão, 220. Então, eu tenho um transformador do tipo abaixador. E esse lado do neutro de alta tensão pode ser aterrado quando eu tenho essa ligação aqui. Ou seja, essa alta tensão que eu tenho, vamos supor, 380, 3.8, eu posso aterrar porque eu tenho justamente esse neutro aqui. Então, um fator de segurança aí, nessa alta tensão. E essa vantagem da conexão delta-delta é justamente aquilo que eu tinha falado para vocês. Se eu estou utilizando um banco de transformador trifásico, ou seja, transformadores monofásicos, eu posso tirar esse transformador e fazer a manutenção dele conectando o outro. Então, ele tem essa possibilidade de fazer essas manutenções com transformadores monofásicos. Por ser delta-delta, eu tenho esse nível de tensão, no caso da fase, é igual a tensão de linha, então eu posso fazer isso. Certo? Não tem aquela relação de raiz de 3. Entenderam? Positivo, porque aí não precisa, a raiz de 3, aí nesse caso não precisa balancear a rede, né? Exatamente, porque se eu tirar, no caso de uma ligação Y, se eu tirar, tendo essa relação raiz de 3, a tensão de linha com a tensão de fase, se eu tiro um desses transformadores monofásicos da rede, no caso da conexão Y, vai ficar só com 2 fases, então vai ficar desbalanceado. Porque esse raiz de 3 é justamente para corrigir essas fases que eu tenho, essa defasagem das fases que eu tenho. Aham. Ok. Pronto, aí na próxima aula, no caso na terça-feira, eu faço esse exemplo para vocês. Ou vocês querem que eu faça agora? Tanto faz, ó. Porque daí eu já falo desse exemplo e já começo com a parte de diagrama. Pega o embalo. Pode fazer. Já estamos na dança, vamos dançar. Tá bom. Deixa esse aí. Bota outro pra gente treinar essa semana, Joyce, por favor. Tem condições? Pode ser, pode ser. Ah, Essa é eu uma opinião quero. minha, né? Não sei se você concorda aí. Bom, vamos lá. Um exemplo, né? A gente tem 3 unidades monofásicas, ou seja, 3 transformadores. Nos casos, os 3 transformadores são iguais. De 380 a 220
60 Hz de frequência e 10 kVA de potência. Ou seja, em cada transformador a gente tem 10 kVA. Se a gente ligar ele, no caso, a gente vai ligar os três, para um sistema trifásico, no total a gente vai ter uma potência de 30 kVA, porque a gente está conectando os três transformadores de 10 kVA numa só ligação, né? Independente se Positivo. for estrela ou triângulo, a gente tem essa potência total. Aí, devem ser empregados para alimentar uma carga trifásica de 660 volts na linha. Ou seja, a tensão de linha do secundário, como ele está falando, alimentar a carga. Cadê? No mouse. Aqui. Alimentar a carga trifásica, ou seja, alimentar uma carga, alimentar a parte do secundário do transformador com 660 volts na linha. Certo? Isso aqui é a interpretação 2 no céu da questão. Tensão de linha do secundário, está falando da carga de secundário. Tensão de linha do secundário tem que ser 660 volts. Certo? E uma potência de 15 kW. No caso, a potência que eu tenho na carga é de 15 kW. Com esse fator de potência de 0,8 indutivo. Que implica dizer que é indutivo é que ele está, no caso, para a parte de cima daquele eixo do triângulo das potências que eu falei para vocês. E aqui ele fala, a partir de uma rede de 220. Se ele fala que a rede está fornecendo 220, e eu tenho esses transformadores, eu tenho esse banco de transformador, que é 380, 220, vamos lá. A letra A, ele pede o tipo de conexão do banco trifásico. Ele pede qual é essa relação, Y, Y, delta, delta. Se eu falo que eu quero alimentar, que a rede está me fornecendo, no caso, 220, e eu tenho essa relação 380 a 220, no primário eu vou colocar ele em estrela ou em delta? Estrela. Estrela? Vê. Aqui eu tenho essa tensão, esses valores de tensão em um transformador. Eu tenho um transformador monofásico que ele suporta essas duas seções, 380 a 220. É aquele caso que eu falei, 380 a 220, dependendo do que for usar, eu só giro ele. Então, se eu estou falando que na rede, a tensão que eu vou colocar aqui no primário do transformador está me fornecendo 220, e eu quero utilizar ele, no caso, para 220 total, né? 220 total, tendo essa relação 380, 220, que seria maior tensão, menor tensão, eu vou utilizar o meu primário do transformador, nesse banco de transformadores, no caso, tem que lembrar que são 3 transformadores monofásicos, que vão ser ligados em algum tipo de ligação, seja estrela ou delta, vão ser ligados, no caso, internamente, eletricamente, de alguma forma, para que na rede, no caso, na parte do primário, eu tenha esses 220. Então, qual Então vai seria esse ligar meu em primário? delta, né? Exatamente, Então tem que ligar em delta. eu vou ligar em delta, que é justamente essa menor tensão que eu tenho no meu transformador. No caso, os 3 transformadores aqui vão estar ligados internamente em delta, porque é a menor tensão que eu tenho, que é 220. Positivo. Certo? Aí, beleza, a gente colocou eles em delta. Para eu ter uma carga trifásica de 660 volts na linha do secundário, no caso, qual seria a conexão que eu iria conectar, né? O tipo de conexão que eu iria conectar. Vocês conseguem adivinhar, assim, analisando a questão? Eu não captei não aí não. Eu vou explicar. Seria, no caso, uma conexão estrela, certo? Por que seria estrela? No caso, aqui seria a resposta da letra A. Qual seria o tipo de ligação, de conexão desse banco trifásico? Aí seria, no caso, delta estrela. Delta. Delta estrela. Delta primário, estrela no secundário. Aí, vamos lá. Por que estrela no secundário? Ele pede uma carga trifásica. Por quê? Então, vou explicar. Ele pede que essa carga trifásica seja conectada em 660, certo? Se eu Certo. tenho aqui 220, eu não sei que 220, na tensão de linha, que é a tensão que vem da rede, é igual à tensão de fase que eu tenho aqui,
certo? Isso. E em estrela, aqui tá correto, aqui tá perfeito. Agora, em estrela, eu sei que nesses valores de tensão que eu tenho no transformador, ele suporta 380 em estrela, que é a maior tensão que eu tenho. Então, aqui Hum. na fase do transformador, em estrela, eu tenho 380, certo? Só que eu quero uma tensão de linha Tá. de 660. Em estrela, a tensão de linha não é igual a raiz de 3 tensão de fase. Se eu quero 380 aqui no V de linha, a tensão de fase que eu quero, que eu tenho, no caso, seria esse 660 dividido por essa raiz de 3, que é a tensão de fase que eu quero. Ok? Ah, Eu fazendo captei essa a vossa conta, mensagem. eu vou encontrar 381 e algum quebradinho. Só que o valor comercial que eu Hum. tenho dos transformadores é justamente essa relação, 380 a 220. Então, se eu tenho uma carga que está sendo alimentada por 660 volts na linha, quando eu faço essa relação daqui, cadê meu mouse? Quando eu faço essa relação daqui, eu encontro que na fase desse transformador eu tenho que ter 380. E é justamente esse tipo de transformador aqui que ele me deu na questão, tá vendo? Ele suporta esse 380. Se ele me desse um transformador 220, 110, vamos supor, ele me deu esse transformador 220, 110. Deixa eu apagar. Não, deixa eu apagar. 220, 110. Aí, para ele falar que ele tem uma rede de 220, em vez de conectar em delta, eu vou conectar em estrela, certo? Porque a tensão de linha agora é 220. Então, ele vai ter que suportar nesses enrolamentos aqui 220. É o que ele suporta na fase, no enrolamento. Porque cada enrolamento desse é um. Cada enrolamento desse é um transformador. Lembra que são 3 transformadores monofásicos. Então, cada enrolamento é um primário de um transformador monofásico. Nessa parte aqui. E ele suporta 220, que é a maior tensão. Nesse caso daqui, de cima, né? Aí, se ele me dando isso aqui e falando que a carga trifásica ela pede 660, nesse caso eu não tenho como fazer, porque quando eu faço aqui a relação da tensão de linha com a tensão de fase que eu tenho em Y, a tensão de linha que eu vou encontrar vai ser raiz de 3 tensão de fase. Só que essa relação que eu vou ter, a máxima que ele vai suportar vai ser 380, certo? Esse 380 não vai suprir os 660 de uma carga que eu vou ter no transformador. Ele vai precisar de mais. Por isso que esse tipo de transformador é do tipo 380 a 220. Tá vendo? Se ele fosse do tipo 220, 110, ele não ia suportar, ele não ia conseguir alimentar essa carga de 660 volts. Agora, se ele falasse que a carga precisaria ser alimentada por 380, então ele iria suprir esse 220, 110, esse daqui, esse transformador, no caso, ele iria suprir essa carga de 380, porque na linha no caso do secundário dele aqui, teria 380 volts. Aí estaria perfeito. Entenderam? Ok, ok. Pronto, exatamente isso. Por isso que é estrela, delta estrela, no caso. Hum. Certo? Justamente por conta dessa relação. Tensão de fase, tensão de linha. Certo? Ele pede aqui 660 e ele dá que a tensão da rede é 220. Aí é só fazer as relações que eu tenho das fases das linhas que eu encontro essa conexão. Aí, beleza. Aí, na, na outra alternativa, na alternativa B, deixa eu voltar lá, ele pede o módulo da corrente de linha drenada na rede, ou seja, ele pede a corrente de linha que eu tenho no primário do transformador. Ele pede aquele IL1, certo? Então, agora, para a gente fazer esses cálculos, a gente tem esse transformador aqui. Cadê? Passou? Deixa eu passar.
A gente tem esse transformador, 200, delta estrela, né? E a gente quer agora, no caso, a gente tem uma carga conectada no secundário, que é de 660 volts de tensão. E a potência que ele deu na questão também, que essa carga suporta, é de 15 kVA, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar a relação de transformação entre o primário e o secundário, que seria a tensão de linha que eu tenho no primário com a tensão de linha que eu tenho no secundário. Justamente aqui, encontrar a relação de transformação, que é 220 que eu tenho no primário, com 660 que eu tenho no secundário. Aí me dá esse valor de 1 sobre 3, que é 0,333. Enfim, é uma dízima periódica aí. Aí, depois que a gente encontra essa relação de transformação, a gente vai agora calcular a nossa corrente. Vocês lembram que eu mostrei para vocês que a potência ativa, que foi o que ele deu na questão, que a carga, ela tem essa potência de 15 kVA, kVA não, kWs, né? Seria 15, esse P ativo aqui, ele me deu de 15 kW, que no caso é a potência ativa. E a gente sabe, eu mostrei para vocês, que a potência ativa vai ser esse S vezes o cosseno de φ. Só que quem é esse F? Esse S? Esse S não é justamente aquele raiz de 3 por ser um sistema trifásico vezes V vezes I? Então, se eu quero esse I, se eu quero exatamente esse I, eu faço a manipulação aqui matemática, substituindo aqui, né? Eu tenho que esse I vai ser igual... Deixa eu colocar o inverso primeiro. Eu tenho que esse P aqui vai ser igual a raiz de 3 vezes V vezes I vezes o cosseno de φ. E se eu quero o I, eu tenho que esse I vai ser o P dividido por isso tudo que sobrou, que é a raiz de 3 vezes V vezes o cosseno de φ. Só que esse cosseno de φ não é o meu fator de potência que eu expliquei para vocês, do triângulo de potência, estudando aquele ângulo que eu tenho. Então, na questão ele deu fator de potência, ele não deu cosseno φ, porque na questão ele vai falar só sobre o fator de potência. Então, na forma como a gente tem esse cosseno φ, é justamente aquele fator de potência. Fator de potência, que é um F. Fator de potência, que é na questão que é 0,8. Então, fazendo toda a substituição de valores aqui, né? A potência ele deu na questão. Aí eu tenho raiz de 3, que já é da fórmula. Eu tenho a tensão na carga, porque eu estou aqui, no caso, falando sobre a potência da carga. Então, eu tenho a tensão da carga multiplicado pelo fator de potência que eu tenho no sistema. Então, pegando todos esses valores, substituindo e fazendo os cálculos aqui, eu encontro que o módulo da corrente me dá esse 16,402 amperes. Eu encontrei esse módulo. Aí, encontrando esse módulo aqui, eu faço a minha relação de transformação, porque ele pede, no caso, ele pede a corrente de linha do primário. Certo? Ele pede esse módulo da corrente de linha do primário. Se eu tenho a relação de transformação e eu tenho a corrente na carga, que eu relacionei com a potência da carga, fator de potência, tudinho. Se eu tenho isso aqui e eu tenho a relação de transformação, eu posso fazer justamente essa fórmula aqui, ó, que eu tenho que a relação com a corrente na carga seria aquele I2 sobre I1 é igual ao A, um exemplo. E esse A é justamente essa relação de transformação, certo? Se eu encontro a relação de transformação, que é 0,03, e eu encontro a corrente na carga, que é 16, então, para encontrar esse I de 1 aqui, I de 1, que seria esse I de 1 aqui na linha, eu pego a corrente na carga, divido pela relação de transformação e encontro o meu valor. Perfeito? Alguma dúvida? Somente isso. Perfeito. Somente isso. Somente isso. Joyce esquece que ela tem 5 mil neurônios a mais do que a gente. Mas é só costume, é só o caso de se familiarizar com os cálculos, somente isso. Prática. É isso que eu estava falando, Joyce. Se a gente tivesse esse assunto na nossa apostila, para a gente aqui depois da aula ficar lendo, relendo e praticando, entendeu? Seria muito, muito bom mesmo. Uhum. Pronto. Em questão do assunto, é isso que eu tinha preparado para hoje.
E, no caso, terça-feira a gente Ah, continua essa parte de transformador trifásico e tenta ver alguns exercícios aí para fazer. na terça-feira você dá uma refrescada nesse assunto aí, viu? Tá bom. Dou sim. Tá bom. Tá certo. Certo, gente? Obrigado pela aula de É, hoje. Beijo, Bom Joyce. fim de semana para vocês, né? boa noite. Obrigado Boa também. Obrigado noite. também. Igualmente para todo mundo aí. Tchau, tchau, gente. Boa noite, até terça. Perfeito.